bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio do número 14 do Pode Curiar. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre algumas das motivações que impulsionam os nossos educadores e as nossas educadoras a escolherem trabalhar com a educação. A gente vai explorar aqui hoje não só o como e o porquê dessa escolha pela educação, mas também quais motivações movem essas pessoas, desde experiências pessoais até as visões de transformação social. E eu devo dizer aqui para vocês, gente, que todo episódio do Pode Curiar é muito especial para mim. Mas esse, em específico, tá me dando um quentinho no coração diferente. Isso porque quem vai estar aqui no papo com a gente hoje é a minha irmã, a Ana Paula Carrer, e a Camila Medeiros, que é uma mulher incrível e muito potente. Então hoje eu estou aqui emocionada entrevistando essas duas mulheres que eu admiro demais e estou muito feliz em poder compartilhar a história de vida delas com a educação com vocês. Então, para a gente começar, estou aqui já emocionadíssima. Eu geralmente peço aqui para os nossos convidados se apresentarem e falarem brevemente a trajetória deles na educação. Mas no episódio de hoje, a gente vai dedicar o episódio inteiro para falar sobre essa trajetória e o porquê a escolha de estar na educação. Então, para a gente começar, eu vou pedir para as meninas se apresentarem, né, darem aí as boas-vindas para o pessoal, falando o nome e a cidade de onde vocês são. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com a minha irmã, com a Ana Paula. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda e pode se apresentar para a galera. Obrigada, adorei essa recepção calorosa. Estou me achando aqui com esse convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. O meu nome é Ana Paula Mazzucato Carrer e a cidade é São Paulo. Bem demais, um prazer imenso em te receber aqui. Não tem condição, não aguento. E agora eu vou chamar então a Camila para se apresentar. Camila, por favor, pode se apresentar aqui para o pessoal. Boa noite, Dri. Boa noite, pessoal. Queria muito agradecer, dizer que é um prazerzaço estar aqui. E acho que só esse prazerzaço já entregou que eu sou do Rio de Janeiro, né? Carioca, do subúrbio, carioca da gema mesmo. Fala aqui do nosso grande Rio de Janeiro. Que delícia, viu, gente? Então, o Sudeste está muito bem representado aqui hoje. E vamos começar, então, aqui para o nosso episódio de hoje, falando sobre o porquê a escolha da educação. Então, meninas, para a gente começar, vou perguntar aqui para vocês duas, tá? Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo da decisão de vocês em relação a trabalhar com educação. Teve algum evento, alguma experiência específica que influenciou vocês nessa escolha? Vamos lá, Dri. Teve sim um evento que foi o que me motivou a entrar na área da educação. E é o evento que me impulsiona a estar nela até hoje, né? Eu fui uma criança com muitas dificuldades na escola, que não era entendida, que não era acolhida, que não era ouvida, só ouvia reclamações sobre o meu comportamento, sobre o meu jeito de ser, mas eu tive um pai muito presente e muito apaixonado pela educação e que acreditava que a educação poderia mudar a vida dos filhos. E foi ele que me olhou, foi ele que me escutou, foi ele que entendeu que eu precisava de um atendimento especial, de uma demanda especial, e que pedia para que todo mundo, para que ninguém desistisse de mim, né? Ele ia na porta da escola e pedia para que ninguém desistisse de mim. Bom, eu vou contar depois um pouquinho mais dessa história, mas para entrar ali na resposta da sua pergunta do que me motivou a estar na educação, esse mesmo pai, depois de ter prestado atenção em quem eu era e ter me ajudado a evoluir, mostrou para mim que não sabia nem ler nem escrever. Então, quando eu decidi ser professora, foi em primeiro lugar por ele, para poder alfabetizá-lo, e mostrar o mundo para ele. Acho que esse é o maior orgulho da minha vida, não só pessoal, mas profissional também. E em segundo lugar, o que muito me motivou era porque eu queria ser uma professora diferente das que eu tive. Eu queria olhar para os meus alunos, eu queria ouvir os meus alunos e queria acolhê-los da forma como eu não fui acolhida quando eu era criança. Então, acho que essas duas razões são a maior potência que fazem com que eu hoje esteja na educação e não desista dela, mesmo com tantas dificuldades. Camila, que incrível, viu? Acho que essa, confesso, né, não é a primeira vez que eu ouço sua história, mas toda vez que eu vejo a sua caminhada, que eu ouço a sua caminhada, é incrível, eu sou apaixonada. E acho que bom que a educação tem você, viu, para estar com a gente. Irmã, Ana Paula, conta pra gente agora o que te levou a estar na educação. No meu caso, eu acho que a pergunta
por que que eu não fui para a educação antes, né. Acho que é importante dizer, a pedagogia é a minha segunda faculdade. Eu, quando fiz a minha primeira escolha, eh, escolhi o turismo. Me formei no turismo e trabalhei no turismo por um bom tempo. E por que que eu fui para o turismo e não para a pedagogia? Acho que a primeira razão é que haviam muitos educadores na minha família, e de alguma maneira ou de outra, eles, não me estimularam a ir para essa área. Acho que, retroagindo na memória, é isso. Mas não foi só isso que me fez ir para o turismo. Eu fiz uma viagem no terceiro colegial para Porto Seguro. Estando lá, decidi que aquele ia ser o meu mundo, pelo menos por um período da minha vida. Então, fui para o turismo e descobri que um problema da minha vida é gostar de muitas coisas. Então, trabalhei no turismo, mas fui feliz no turismo, é importante dizer isso. E no momento em que eu senti que a pedagogia era o que eu queria, eu voltei para a pedagogia, para fazer a minha segunda faculdade. Então, porque a educação, no meu caso, e isso é muito pessoal, é uma daquelas coisas que a gente sabe, é o que eu quero, eu sabia que um dia eu ia fazer, e essa hora chegou num segundo momento para mim e foi bom, não foi ruim. Eu me orgulho dessa escolha feita posteriormente. Não, perfeito. E acho legal, né, para contextualizar também, dizer que antes da sua escolha, né, pelo turismo, você já tinha flertado com a educação e trabalhou 2 anos com a educação infantil, né. Então talvez ali a sementinha tenha sido plantada, né. Totalmente, com certeza. Então, menina, já deu para ver, né, que as motivações são bem diferentes de estarem na educação, mas as escolhas seguem aqui, as meninas seguem atuando na área, né. Então, até puxando um pouquinho do gancho, né, do que a Ana Paula trouxe, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, né, isso pode ter ajudado ou não a influenciar vocês nessa escolha. Vocês sentem que, de maneira geral, a profissão de educador, ela é valorizada na nossa sociedade, especialmente, né, aqui no Brasil? O que que vocês acham sobre isso? Então, Andri, eu acho que a gente nunca foi valorizado, e isso só vem piorando ao longo do tempo, né? Acho que principalmente depois da pandemia, onde a gente foi obrigado a entrar na casa das famílias, né? E as famílias começaram a perceber o que acontece de fato dentro de uma sala de aula. A gente acreditou muito que isso fosse gerar mais valor para as famílias e que elas fossem entender melhor o que a gente faz ali no miudinho todos os dias. Mas eu acho que foi um movimento muito contrário, né? A gente saiu pior dessa pandemia. Acho que as famílias se sentiram no direito de serem pedagogas, de serem especialistas em educação, e hoje em dia elas exigem muito mais do que fazem. E elas querem colocar dentro da sala de aula as suas próprias regras, de acordo como se fosse a casa delas. Então, acho que. E aí, indo para um outro lado, falando ali especificamente de educação infantil, aproveitando muito o gancho da Ana Paula, acho que a educação infantil é o único segmento que vem na contramão disso, que não tinha uma valorização antes e que agora, aos pouquinhos, principalmente pós-pandemia, começou a ter uma valorização, porque as famílias acreditavam muito que a educação infantil era rasgar, brincar, pular, correr, e achavam que era isso, e bastava. E acho que pós-pandemia elas começaram a enxergar a intencionalidade pedagógica que há por trás de cada coisinha dessas, né? Então, acho que o professor de educação infantil vem nesse movimento contrário de hoje ser um pouco mais valorizado do que ele era antigamente, mas eu acho que a educação, no geral, tem uma desvalorização absurda no Brasil. É, e acho legal você trazer esse ponto, porque hoje, né, a gente que está muito em contato com as escolas, pergunta para os diretores, e sempre um desafio que eles trazem muito grande é essa relação com as famílias, das famílias estarem juntos da escola, de fazer esse trabalho de corresponsabilização. Então, acho que é um ponto bem estrutural, né? Quando a gente fala de educação, saber que não acontece só na escola, a gente precisa dessa parceria, mas de uma parceria responsável, né, da família. Então, acho que isso é fundamental mesmo. E que bacana que a educação infantil vem tendo, né, o reconhecimento que merece, porque a gente sabe que é uma base super importante para o resto da vida, né, dessas crianças. Eu vou compartilhar com vocês uma inquietação, é uma coisa que me causa angústia. Vejam só, se a gente considerar que as pessoas que passam pela escola são as pessoas que vão votar nos seus representantes lá na frente,
por que é que essas pessoas não consideram a educação como importante na hora da escolha do seu governante? E aí eu tenho uma hipótese que me acompanha o tempo inteiro. Há de haver algum problema nessa escola que não consegue captar as pessoas para que elas futuramente ajam na defesa dela. Então, como é que a gente está se mobilizando para isso? Como é que a gente está se mobilizando para fazer com que essa escola seja a escola que daqui a um tempo vai ser responsável pelas pessoas que vão valorizá-la? Não deveria ser um ciclo virtuoso? Eu acho que poderia, mas por que não é? Eu vejo a gente pensar e falar muito pouco sobre isso. Então é uma provocação que eu queria, dividir aqui com vocês. Queria complementar aqui com uma notícia que eu vi hoje, não sei se vocês acompanharam, mas uma notícia que eu vi hoje falando sobre o governo de São Paulo, dizendo que a inteligência artificial vai montar as aulas e o professor vai só validar. Vai ser o chat GPT ali que vai montar as aulas. E acho que todo mundo aqui já usou o chat GPT e sabe que para montar uma aula, a gente vai muito além da teoria, né? A gente precisa conhecer o nosso estudante, a gente precisa conhecer o nosso grupo, a bagagem que esse grupo traz. Então, como que a gente vai entregar uma construção de uma aula, um planejamento na mão do chat GPT, sabe? Mesmo que o professor valide depois, eu acho que é desvalorizar demais o trabalho que a gente faz, né? Esse miudinho que a gente faz todos os dias, de sentar para pensar na nossa aula com todo o carinho do mundo para o estudante, para o grupo que a gente vai dar. A gente, obviamente, precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, mas eu acho que isso é passar um pouco do ponto, né? Desvalorizar demais o trabalho que a gente faz. Eu acho que vocês trazem pontos super importantes e agora sobre isso, né? Teve um episódio aqui no podcast que a gente falou sobre o planejamento e a importância do afeto, né? Do vínculo do planejamento para ter significado para o aluno. Então, o quanto isso é um trabalho invisível, né? Então, esse trabalho do professor no planejamento, o professor não está ali na escola fazendo, né? Muitas vezes é um trabalho solitário em casa que ninguém percebe, né? Então, acho que essas provocações são muito válidas, especialmente na estrutura, né? No que a Ana Paula traz aqui para gente, de pensar por que, que a própria escola, né, não estimula tanto as pessoas a pensarem na carreira da educação, né? Como foi o próprio caso dela. Teve ali uma experiência de 2 anos na educação infantil, mas não se sentiu, né, motivado sim, mas de ir para outro curso e depois voltar porque voltou, né? Mas tem muitos casos que as pessoas não voltam e não querem mais, né, diálogo com a educação e com a pedagogia, ou seja, né, as licenciaturas específicas. Então, acho que de fato é um problema, né, seja de reconhecimento, de motivação, de estrutura, para formar professores de fato, né, motivados para estarem na educação e para fazerem as transformações necessárias, né? E aí, gente, sejamos muito sinceros, se não formos nós, educadores, profissionais da educação que vão pensar sobre isso, quem fará? E colocando aí mais uma pergunta, gostei dessa provocação. Vou compartilhar uma pergunta que uma diretora de uma escola fez para gente durante um evento. E ela falou: Poxa, se a gente sabe tudo isso, a gente sabe que a gente não é valorizado, sabe que a educação tem que mudar, por que, que a gente não começa fazendo isso, né? E por que, que a gente não consegue? Então, acho que são provocações muito profundas, né? De fato, da transformação da educação. Acho que e essas perguntas têm que estar sempre no nosso norte, acredito eu, para continuar motivando a gente, para fazer diferente. Porque se a gente ficar no mesmo, né, a educação não precisa que a gente fique parado no mesmo lugar, né? Exige que a gente tenha sempre um movimento. Então, acho que isso é fundamental. E trazendo essas perguntas, então, nessas inquietações, essas provocações, o que, que foi o principal motivo para vocês continuarem, né, escolherem estarem na educação? Então, o que, que mais motivou vocês diante desse cenário, né, de não valorização dos professores que a gente está dizendo, que vocês lutaram contra a maré para estarem na educação? Como que foi isso? Eu sempre digo uma coisa, a minha irmã sabe disso. Quando a gente está numa encruzilhada sem saber muito bem qual caminho seguir, a minha resposta é: você sabe o que fazer. No fundo, você sabe. Você só precisa aceitar. E esse é o processo mais difícil. Então, com relação à escolha pelo caminho da educação, eu sempre soube que eu queria isso. O que foi difícil para mim foi decidir o momento em que eu faria isso, porque, fazer uma segunda faculdade requer um planejamento, né. Então, o mais difícil foi o momento,
Mas no meu caso, foi saber o que quer, e é algo que eu levo para minha vida. O que é que eu quero? Essa esse é um ponto importante para mim. E quando a gente pensa em motivação, você tem hoje alguma motivação específica que te faz brilhar mais o olho para estar na educação? Quando eu tô a motivação que me faz estar todos os dias, na educação, na escola, é ver como você tem a capacidade de transformar cérebros. E isso para mim é fascinante. Ser o instrumento que colabora para essa operação é o que é impressionante para mim. Perfeito, acho que a gente está com o estudante, né, e entender essa responsabilidade ética que a gente tem, né, junto com eles, essa potência de transformação e de impacto é muito grande mesmo, ótima escolha. E você, Cá, acho que você trouxe um pouco, né, da sua trajetória pessoal para seguir, né, essa motivação, então eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso e o que te faz, a partir desses motivos iniciantes, que te fazem continuar até aqui. Para complementar um pouquinho lá da história que eu comecei contando no início aqui do podcast, eu sou TDAH, fui diagnosticada muito cedo, mas primeiramente com um transtorno neurológico, né, antes de se falar em TDAH, porque há 25, 26 anos, poucas pessoas conheciam o que era o TDAH de fato. Acho que o que me move hoje a estar na educação é poder, como eu disse, poder fazer pelas crianças o que eu não tive enquanto criança, enquanto estudante. Eu acredito muito que a educação infantil, principalmente, né, a primeira infância ali até os 6, 7 anos, a gente realmente constrói a base que a gente vai, o caminho que a gente vai andar para a vida toda. E eu achava tão incrível a hora que eu entrava em sala de aula cheia de problema, cheia de dor de cabeça, cheia de 1 milhão de boletos para pagar. E quando você entra numa sala de aula, você mergulha num mundo que não existe problema, que não existe desafio, porque você recebe tanto amor, você recebe tanta dedicação, é tão genuíno, é tão inocente, que você esquece o mundo que vive, sabe? Então, isso foi o que me motivou por muitos anos a estar na educação, a estar em sala de aula, por mais difícil que seja, e a gente sabe que é. Eu trabalhava em 3 escolas no mesmo dia, então era bem intensa a minha jornada, mas quando a gente entra numa sala de aula e dá de cara com aqueles olhinhos brilhando, e te olhando como se você fosse uma rainha, como se você estivesse num pedestal, gente, nada paga essa sensação. Eu acho que hoje que eu estou fora da sala de aula, isso é o que eu mais sinto falta. Mas hoje o que me motiva a estar fora da sala de aula e ainda estar dentro da área da educação é poder olhar para esse estudante de forma muito individualizada. Hoje eu tenho um trabalho que faz com que esses estudantes estejam sendo olhados dentro da sala de aula, que a gente pare de dar aula para a média. E era uma coisa que, sem eu saber, sem toda a orientação do mundo, eu acabava fazendo na minha prática de sala de aula. Mas hoje eu tenho um olhar muito mais voltado para isso, né? Para que a gente comece a prestar atenção nos pequenos detalhes que a gente tem em sala de aula, nos pequenos mundos que a gente tem em sala de aula e valorize cada um deles. Ah, que delícia te ouvir. Eu acho que todo mundo, assim como eu, que te ouviu falando, né, do brilho no olho dos alunos, vai lembrar de alguma sala, né, que vai trazer aquele quentinho, de que os alunos olhavam com admiração. Eu fui lembrando de um sexto ano que toda vez que eu entrava, eles batiam palma, porque ficavam animados com a aula. Então, acho que todo mundo que é professor vai lembrar, né, esse calorzinho na turma e, de fato, tantas coisas envolvem ser professor, seja o planejamento, a parte burocrática, né, todos os eventos e compromissos, mas estar ali na sala com eles é a melhor parte, com certeza. Eu acho que essa emoção é algo que eu sinto muita falta também. E acho que especialmente de ter um trabalho colaborativo. Já comentei aqui algumas vezes, no meu primeiro ano de sala de aula, eu tinha 500 alunos. Então, como é que eu conseguia dar uma educação de qualidade para 500 alunos? Obviamente, não conseguia, né? Não fui capaz. Então, acho que em algum momento, assim como a minha irmã, né, que sabia que queria ir para a educação, acho que em algum momento eu volto para a sala de aula também para sentir esse calorzinho aí no coração de novo. E agora, bom, falando aqui da minha irmã, a gente vai explorar um pouquinho mais essa transição de carreira dela, como é que foi para a educação. Então, Ana, conta aqui pra gente como que foi essa virada de chave
na sua trajetória que te levou a assumir esse compromisso com a educação? Então a gente contextualizou aqui um pouquinho que você é da área do turismo, trabalhou muitos anos na área e você fez essa transição. Então conta pra gente um pouquinho dos desafios que você lidou durante esse processo de transição. Você trouxe, já que a faculdade exigiu um planejamento, né, na rotina para fazer. Então queria ouvir um pouquinho mais como que foi essa virada de chave para viver a transição de carreira e os principais desafios. A virada de chave sendo muito prática. Durante a pandemia, o turismo sofreu bastante, mas por um acaso, por uma sorte da vida, eu acabei trabalhando numa área que cresceu muito durante a pandemia, que foi aluguel de casas, né. Imaginem vocês, as pessoas não podiam viajar para hotéis, mas quem tinha dinheiro para isso alugava casas. Por essa razão, eu acabei conseguindo ganhar dinheiro. Eu acho que isso é importante que se diga. Eu só fui para a educação neste momento da minha vida, porque eu tinha dinheiro para aguentar o tranco de mais 4 anos de faculdade. Por quê? Por que que para mim era importante ter o dinheiro? Porque eu sabia que eu queria me dedicar na pedagogia. Então eu não queria continuar trabalhando no turismo e ao mesmo tempo fazer a faculdade. Eu queria, desde sempre, estar 100% na educação. É a minha decisão, era o que eu sabia que eu queria, sendo super redundante aqui. Então, não foi exatamente fácil por conta disso, mas eu tenho hoje uma tranquilidade, e acho que a palavra é felicidade, de ter feito a escolha que eu fiz. Eu sou feliz com a escolha que eu fiz. E isso para mim é extremamente valioso, porque eu sei que é o que vai me fazer continuar bem nessa caminhada. Ter certeza que eu estou confortável com a maneira com que eu decidi transicionar para a educação. E acho que nesse processo você viveu algum desafio específico, seja o planejamento, da faculdade, a questão dos estágios, né? Teve algum ponto que foi mais desafiador para você nessa transição? O ponto mais desafiador é você, sair de uma posição que você era gerente de uma área, ou seja, eu tinha responsabilidades de chefe, e voltar para ser estagiário. Isso é uma experiência incrível e que, do ponto de vista, da minha vivência, o que que me trouxe muito? Muita reflexão sobre tudo, sobre tudo no ponto de vista profissional. Então, é porque eu fui gerente que hoje eu consigo ter uma postura como estagiária diferente. Não seria a mesma postura que eu teria se eu tivesse feito a pedagogia como primeira graduação, com certeza não seria. Eu tenho um outro nível de preocupação, então, quando eu estou fazendo um estágio, eu estou ali 100%. Eu estou pensando reflexivamente sobre o que eu faria se eu ali estivesse na posição de regente. Então, valeu demais a pena. Que bacana, eu acho legal você trazer esse ponto para pensar que cada pessoa de fato tem o seu processo, né? Então tem pessoas que, claro, vão conseguir, né, juntar uma grana para fazer essa transição de forma mais tranquila, né, e pensada, mais estabilizada, mas tem pessoas, né, que fazem essa transição com a roda rodando, aceitam topar esse desafio, então conciliam, né, a pedagogia à noite, se viram ali para fazer os estágios, para darem conta, porque a gente brinca, né, que quando o bichinho da educação morde a gente não consegue sair. Então acho que temos aqui 3 educadoras que nesse caso foram isso, né, seja desde o começo, seja em momentos diferentes, o bichinho da educação pegou e a gente tem ficado aqui. Então acho legal você trazer essa experiência para saber que existem muitas maneiras, né, de fazer essa transição. Então seja você que está numa área, né, muito diferente da pedagogia, mas sente ali, assim como a Ana, no fundo, que a educação é a sua missão, você vai conseguir viver essa transição de uma maneira ou de outra, né? Em algum momento na vida, juntando mais ou menos dinheiro, dedicando 100% à educação ou ainda, né, 50% ali no que é possível, mas é importante, né, ouvir essa voz que está dentro de você para continuar se realizando, né, pessoalmente e profissionalmente. Acho legal trazer esse ponto também.
E agora, meninas, né, pensando, a gente foi falando um pouquinho, né, da trajetória de cada uma, das experiências. A Ana trouxe agora essa questão de ter vivenciado a posição de gerente e agora se comportar diferente como estagiária. Acho legal pensar isso também. E agora eu vou colocar para vocês duas aqui, né? Então, pensando nessa experiência, na trajetória anterior de vocês, seja a Camila, né, que sempre atuou na educação, mas em diferentes segmentos, em diferentes escolas e, portanto, né, teve diferentes gestões. A Ana trabalhou no turismo, numa área, um nicho muito específico de aluguel de casas e de roteiros turísticos. Então, como que vocês usam essa experiência pessoal da vida de vocês dentro da sala de aula? Dri, eu acho que a maior batalha interna que eu travo todos os dias quando eu levanto e penso em educação é ser a educadora que eu não tive e não ser a educadora, muitas educadoras que eu tive como colegas. Normalmente a gente vê educadores de muitos anos que fazem a mesma coisa todos os dias, que já estão encaixotados ali num rótulo, num modo de fazer, num modus operandi mesmo, que acaba se tornando automático. E eu não queria ser esse tipo de educadora. Eu queria ser a educadora onde os meus estudantes fossem felizes ao meu lado, tivesse vínculo afetivo. Eu queria ser a educadora onde a aprendizagem acontecesse por conta desse vínculo, como consequência desse vínculo, porque eu acredito muito que um estudante ligado a você afetivamente, ele aprende com mais facilidade. Então, eu acho que esse é o principal ponto ali quando eu penso no que me motiva a, a ser como educadora, onde eu quero chegar, em qual lugar que eu quero chegar ali como educadora. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Eu tenho muitos exemplos do que eu não quero seguir. Aquele meme, assim, está todo mundo indo por aqui, eu quero ir por aqui, porque eu quero muito fazer coisas diferentes pelos meus estudantes, porque eu acho que é isso, né? A educação, ela é viva. A gente não consegue ficar preso no tempo, a gente não pode ficar preso no tempo, porque quem sofre é o estudante. Então, eu quero estar sempre fazendo algo diferente, eu quero estar sempre olhando para ele de uma forma diferente e poder trazer para ele tudo que eu puder para alcançar a aprendizagem ali da forma como deve ser. Cara, incrível, porque eu acho que, né, te ouvindo de novo, né, acho que todo mundo lembrou ali de um professor que dava a mesma aula, né, igualzinha, para diferentes anos. Eu, por exemplo, a minha irmã, né, a gente teve muitos professores iguais e a gente sabia que a aula que ele deu para minha irmã era a mesma aula que ele me deu quase 2 anos depois. Então, infelizmente, né, existem pessoas que seguem, né, essa linha, mas que bom que a gente tem educadoras tão transformadoras e potentes para abarcar, de fato, a complexidade que é os nossos alunos, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pode Curiar é que não importa, né? Se tem 10, se tem 30 alunos dentro da sala de aula, cada um aprende de um jeito. Então, como a gente pode, né, dar visão para cada um desses alunos e conseguir focar nesse desenvolvimento deles, né? Eu acho que isso é o desafio que a gente tem que olhar na educação, e ainda mais hoje, né? Num tempo que está tudo tão conectado, os tempos são tão diferentes, a gente precisa estar à frente, né? E não atrás, como a educação ainda tem ficado um pouco. Então, muito bom te ouvir, Cá. Conhecendo 2 áreas, tem uma coisa legal que a gente consegue comparar, né. O que é o turismo em linhas gerais? O turismo é aquilo que a gente faz no tempo livre. E o que é a educação? Lógico, tem várias modalidades de educação, tem a educação informal, mas a educação da escola, que é o meu universo hoje em dia, é o que a gente faz no tempo de trabalho. Então, de um lado, eu tenho o tempo livre, do outro lado, eu tenho o tempo do trabalho. Como juntar os 2? E o caminho, para mim, é muito simples. A escola tem que ser, de alguma maneira, por um período curto de tempo que seja, tão agradável quanto é estar passeando, estar num momento de lazer. E esse é o desafio: como tornar esse ambiente mais e mais agradável. Tem uma outra coisa que é do turismo, mas que eu trago muito para a educação, é a hospitalidade. Quando você chega num lugar que é diferente para você, uma expectativa é ser bem recebido. E na escola nem sempre é isso que acontece, porque a gente está ali todo dia, é o nosso tempo do trabalho. Então, como receber aqueles que na escola estão com hospitalidade? Tem tudo a ver pra mim. São os 2 universos que conversam muito. Eu acho interessante essa fala da Ana, Adriana, porque
a gente tende a, quando receber um aluno novo, né, a fazer ele se encaixotar e ele se enquadrar ali no universo da escola, na rotina da escola. E ninguém está preocupado com a adaptação dele, né? Principalmente se ele já passou da educação infantil, ninguém está preocupado com a adaptação dele, mas ele está mudando de ambiente, ele está mudando de amigos, ele está mudando de professor, ele perdeu a referência. Então, por que que a gente não se preocupa com a adaptação das crianças mais velhas, da mesma forma que a gente se preocupa ali na educação infantil, quando eles têm ali o primeiro desmame com a família, né? E uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu sempre gosto de trazer é: já repararam que na educação infantil as crianças vão felizes para a escola? As crianças não querem ir embora. As crianças idolatram a professora. Às vezes elas choram porque querem dormir na casa da professora e não querem ir para a casa delas. Por que que a partir do primeiro ano ali dos anos iniciais, a gente vai tirando esse brilho, tirando esse desejo de estar na escola das crianças? Por que que a gente faz isso e a gente aceita que os outros façam isso com os nossos filhos, sabe? Então, o que que a gente faz de diferente na educação infantil para os outros segmentos para causar esse engajamento diferente? Eu acho que era uma reflexão que a gente deveria fazer para que a gente trouxesse um pouco do lúdico, um pouco do brilho que a gente tem lá na educação infantil para os outros segmentos, para que eles se sentissem tão conectados à escola, à professora, à aprendizagem, da forma como acontece lá na educação infantil. Teve um episódio aqui, te complementando, Cá, que a gente falou um pouco sobre a pedagogia das cores, e a gente trouxe até bastante da questão do espaço físico. Então, quando você entra numa escola e você entra na educação infantil, cara, é lindo, né? Colorido, tem brinquedos, tem atividades nas paredes, tem a cara dos alunos, né? E trazendo o que a Ana trouxe, acho que tem um acolhimento, né? Uma hospitalidade ali, você se sente bem naquele espaço. Agora, conforme a gente vai indo, né, para os demais segmentos, entra num corredor ali de no fundamental dos anos finais do ensino médio, a parede já é branca ou cinza, parece que eu tô num hospital. Como é que eu vou motivar o meu aluno a tá feliz num ambiente como esse? E nem só isso, né, Adriana? Assim, acho que a partir dos anos finais ali para o ensino médio, essa missão vai ficando cada vez mais difícil, porque entram vários professores no mesmo dia para dar aula para esses estudantes. E esses professores têm prazos a cumprir, têm conteúdos programáticos a cumprir em determinados prazos. Então, fica mais difícil fazer essa conexão com o estudante. Mas, cara, a gente não pode perder isso. Porque se a gente está falando aqui sobre motivação na educação, se a gente está falando sobre ser picado pelo bichinho da educação, e encarar todos os desafios porque a gente é apaixonado por isso, como que a gente vai, em 50 minutos, entrar numa sala, dar conteúdo, sair e nem olhar para esse estudante, sabe? E nem enxergar nele qual é a necessidade dele real, de fato. Então, acho que é desafiador, ninguém está dizendo que é fácil, mas acho que é algo que a gente deveria estar se questionando, a gente deveria estar refletindo e a gente não está. Quando a gente pensa em todos esses processos, a gente, claro, né, tem que fazer o recorte de que tem situações e situações, né? Então tem professores como eu que tem 500 alunos, então a logística de aula vai ser diferente. Tem professores, né, que estão em 2 ou 3 escolas, como era o caso da Camila, então essa logística também vai ser diferente. Mas se a gente não tem, né, essa hospitalidade, eu gostei bastante, né, dessa questão que a Ana trouxe, né, de comparar essa hospitalidade do momento do lazer com o momento do trabalho. Se a gente não tem isso, por que a gente está na educação? Para quem que é? Eu tô na educação para passar um conteúdo? Para dar ali a minha aula de 50 minutos e ir embora e acabou preencher diário de classe? Não é isso, né? O nosso trabalho é a troca com o estudante. É essa troca, essa transformação, né? Essa capacidade de impactar cérebros, né? Como a Ana falou, e criar vínculos. Sem isso, o trabalho não funciona, né? Então, claro, é difícil, é desafiador, é cansativo, né? Só quem está em sala de aula vivenciando sabe, mas é para isso, né? Parte do trabalho também, é parte do trabalho não, né? Acho que é o trabalho na totalidade, estar com o outro tocando esse aluno. Então, acho que isso é fundamental. Só para complementar a sua frase de assim o trabalho não funciona, ele pode até funcionar, tá? Mas talvez para metade da turma e talvez de uma forma bem maçante, que a gente poderia estar fazendo de uma forma melhor, né? Então, se a gente está na educação, não é para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que não fica rico, não tem jeito. Se a gente está na educação, é para fazer bem feito, é para se conectar, é para estar apaixonado pela sua turma, pelo que você está fazendo, porque a gente sabe que não vai ficar milionário e a gente sabe que esse cenário não vai mudar nos próximos anos. Então, poxa, se você não está fazendo da forma como deveria estar e você sabe que não está fazendo, você tem essa consciência, vai advogar, vai vender alguma coisa, vai vender sapato, vai fazer qualquer coisa, mas acho que para estar na educação você tem que estar olhando para a sua prática o tempo inteiro, estar refletindo sobre o que você faz o tempo inteiro. Camila, eu adorei essa sua fala.
sobre a ideia de que, não se ganha dinheiro na educação. E, sendo muito honesta aqui com vocês, isso essa ideia foi um dos motivos pelos quais eu não escolhi a educação primeiro. E aí, porque eu fiz toda essa transição, e eu acho que é bacana dizer isso para vocês aqui, hoje eu penso diferente, você acredita? Eu penso que ganhar dinheiro é mais um jeito de ver as coisas, pela experiência que eu tive no turismo. Essa experiência e essa convicção veio do turismo. O que eu acho hoje? Ganhar dinheiro para mim é importante. Por quê? Porque eu gosto de conforto. E eu sei que tem um lado dos educadores que vai para esse lado, que é educação, você pagar os pecados e não ser valorizado por isso. Mas eu quero ganhar dinheiro. Eu ainda não sei bem como, mas de algum jeito, eu sei que eu vou conseguir relacionar o turismo e a educação, e querendo ganhar dinheiro, vai dar certo. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque tem também, um fato da gente aceitar isso como ideia faz com que a gente não pense que isso pode ser diferente. Entende o que eu quero dizer? E a gente precisa pensar que pode ser diferente. Eu sei que pode ser diferente pela minha experiência, mas lógico, a experiência é minha. Eu não consigo convencer os outros disso. Mas talvez trazendo aqui de novo mais uma provocação, a gente também fale mais sobre isso, sabe? Não, perfeito. E só para complementar, Ana, se você descobrir como que ganha dinheiro, depois conta pra gente. Vem aqui no podcast contar. Não, e olha como o nosso papo deu uma volta inteira e voltou para o mesmo lugar, porque quando você está lá pensando, dentro da escola ainda, no ensino médio, decidindo sua carreira, você quer uma profissão que te dê dinheiro. E talvez por isso caia naquilo, Ana, que você falou lá no início. Como que a gente está dentro de uma escola, como que a escola não valoriza a própria profissão. Por quê? Porque a gente chega lá no ensino médio, a gente ouve que quer medicina, que quer direito, que quer engenharia. São poucos, raros os que falam que querem pedagogia. Por quê? Porque tem essa convicção de que não vai dar dinheiro. Eu concordo com a Adri, tá? Quando você descobrir como que ganha dinheiro, você contrata a gente, porque a gente quer trabalhar. Mas, de fato, assim, eu acho que educação é uma das poucas coisas, uma das poucas profissões que ou você faz apaixonado, ou você não faz, porque não tem razão, não tem uma outra razão para você fazer educação que não seja amor, sabe? O dinheiro ele pode vir, você pode sim ficar milionária, talvez. Vamos ter aí a Ana Paula milionária com a educação. Eu acredito, eu tenho fé, mas eu acho que a paixão deve vir ali em primeiro lugar. E que bom que eu estou falando aqui com duas educadoras apaixonadas, sabe? Acho que é muito isso, é questão de propósito mesmo. Perfeito, Kai. Acho que até para exemplificar um pouco disso que você trouxe, até, enfim, né, expondo um pouco aqui a minha irmã, de que quando ela estava ali no ensino médio, né, nessa fase de escolha de carreira e tudo mais, vários professores falaram, né, não acredito que você vai para pedagogia, não faça isso. Então, isso é verdade. Aí, quando você olha, né, para os seus professores, que você tem uma admiração, enfim, tem uma relação, e eles te desestimulam a seguir na profissão, é difícil seguir, né? Então, acho legal a gente tá falando sobre isso, porque é uma classe que, no geral, né, a gente às vezes está muito cansado, porque é um trabalho que exige bastante, mas a gente precisa motivar pessoas a estarem com a gente também, né, para somar, para transformar, para, enfim, conseguir enxergar a área de uma maneira diferente, né, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que por isso é legal e por isso até a ideia do podcast, do episódio de hoje, de reunir, né, uma pessoa que sempre escolheu a educação e uma pessoa que viveu essa transição, para falar mesmo esses olhares diferentes, né, como uma área pode contribuir com a outra, e o que a gente, enquanto educação, pode aprender com outras áreas, né? Eu acho que isso é legal trazer também. E nesse ponto em específico, quero explorar um pouquinho mais você aí, irmã Ana. Quais pontos, né, você traz mais da sua experiência pessoal, do turismo, essa experiência prévia, para a sua metodologia hoje em sala de aula, né? Que você tá ali tá na escola, tá com as crianças. Então, queria te ouvir um pouco como que esse histórico, essa bagagem do turismo, afeta hoje a sua abordagem pedagógica. Você já trouxe alguns pontos, né? Como da hospitalidade, essa questão do lazer, né? Pelo menos em algum momento ali da escola. Tem algum ponto mais que você queria destacar, que você traz do turismo para a educação? Sim, eu acho uma coisa. Eu no turismo eu trabalhei bastante com agenciamento, né. Agenciamento é você organizar,
roteiros de viagem em linhas gerais. E para isso você precisa de um certo pragmatismo. Quero dizer o seguinte, olha, de tal hora a tal hora vai acontecer isso, depois encontra-se tal profissional, esse profissional, um exemplo, pega-se um transfer, vai para outro lugar, tudo isso exige uma programação. É um lado prático da coisa. O que eu sinto que falta na educação é transformar o que está na teoria na prática. Por que que eu digo isso? Se fala, se fala, se fala, mas na hora de fazer, a gente fica meio perdido. E a gente não sabe aonde se apegar, qual é a referência. Se eu quero fazer uma aula investigativa que fale sobre astronomia, eu não sei como fazer isso, a não ser seguir o livro didático. E isso para mim precisa ser evitado. Falta um certo apego por tornar as coisas mais materiais. Como isso acontece na prática? E o turismo é prática, né, é muita prática. Então é uma coisa que me incomoda na educação. Acho que é a principal coisa, e eu queria destacar aqui. E acho importante, né, falar sobre isso, porque a gente comentou um episódio do podcast aqui falando sobre formação de professores, e das coisas que a gente mais ouviu é que na prática a teoria é outra, né? Então a gente vê muita coisa na universidade e tá, beleza, e como que eu aplico isso no meu dia a dia? E acho que isso vale também, principalmente, né, quando a gente olha para pedagogia, que são as professoras polivalentes, podem ter mais ou menos afinidade com uma área específica, como que eu, por exemplo, né, que tenho mais facilidade com humanas, posso fazer, né, ministrar aulas ali na parte de exatas, né, com uma qualidade, com uma intencionalidade. Então, acho que esse é um ponto super bacana de você trazer, que é um desafio mesmo, né? E a gente ouve bastante isso das escolas, de que é preciso ter um apoio para professoras e para professores no geral, né? Para conseguir fazer bem esse processo, especialmente para um ponto que a gente trouxe aqui, né? De personalizar, entender a turma, conseguir fazer um planejamento que seja de fato relevante. Então, acho que isso é fundamental mesmo. Então já fica a dica aqui, né? Trazer esse pragmatismo do turismo mais para a educação, para a gente conseguir ir mais a fundo, né? Ouvindo o nosso aluno. Acho que isso é importante. E, menina, já quase aqui para o nosso encerramento, quero perguntar para vocês. Tem algum conselho que vocês dariam, seja para aquela pessoa, né, que está ali no ensino médio, vai que tem alguém, né, ouvindo a gente que está no ensino médio e está pensando em que carreira seguir, ou para aquela pessoa que está meio descontente ali na área atual que ela está e quer fazer a transição para a educação, que conselho vocês dariam para essas pessoas? Agora você me pegou. Mas eu acho que, eu diria, se entregue, se jogue sem medo, porque a recíproca é muito verdadeira, sabe? Quando a gente se entrega de coração, quando a gente se entrega genuinamente para a educação, sabe? O que a gente recebe de volta é muito valioso. Então, se é para entrar na área, se é para se aventurar, se é para arriscar na área, vai com tudo e bota o coração na frente, porque eu acho que quando a gente faz com amor, quando a gente faz com o tesão mesmo de estar ali, de querer fazer, de querer mudar, de querer transformar, as coisas acabam naturalmente entrando no rumo, sabe? Entrando nos eixos. Eu acho que esse é o principal conselho assim que eu dou, e eu acho que é um conselho que eu não ouvi lá atrás, que a Ana talvez não tenha ouvido, mas que é um conselho que a gente bota em prática hoje em dia, né? Fazer as coisas com amor, fazer as coisas porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente quer transformar, porque a gente quer ser esse agente da transformação, né? Então, acho que o amor muda tudo. Se alguém me perguntasse isso, a resposta que eu daria é: primeira coisa, você quer trabalhar na educação? Mas isso não é novidade, porque eu já falei sobre isso aqui. O que eu quero ressaltar é o seguinte: a educação não precisa de pessoas que não queiram estar na sala de aula ou nas áreas correlatas. Por que que eu digo isso? Porque isso é uma clareza que estar na pedagogia me trouxe. Há outras profissões que prometem uma boa vida, tais como medicina, tais como advocacia, tais como engenharia, mas que são mais difíceis de acessar e que se leva muito tempo para começar a ganhar dinheiro. Eu vejo a pedagogia um pouco como essa opção que acaba sendo fácil.
a pedagogia ou a educação, né, as licenciaturas, áreas correlatas. É mais fácil, porque você terminou a faculdade, algum dinheiro você já está ganhando. Estágio em escola, não falta. Num tempo mais curto, você vai estar ganhando algum dinheiro. E para mim é isso que faz com que a educação seja desvalorizada, porque há aqueles que nela estão, mas que não querem estar ali. Entende o que eu quero dizer? Então a primeira pergunta é: você quer? A educação não precisa. Segundo lugar, todas as áreas têm problemas. A educação é uma área que lida com o ser humano. Quem escolhe o ser humano tem que estar disposto a dialogar e a lidar diariamente com todas as benéficas e as angústias que envolvem isso. Leve isso em consideração na sua escolha. Isso vai ser importante para sua vida inteira, para você viver bem a sua vida, não só profissionalmente, mas como pessoalmente. Em terceiro lugar, arrisque. Se você tem uma dúvida, arrisque. Treine. Vá falar com aqueles que você admira. Aqueles que você admira, potencialmente, vão ter algumas razões que talvez possam fazer você mudar de ideia. Um outro jeito de olhar a coisa. Maravilhosa. Eu queria dizer que, de fato, né, o que você trouxe das pessoas estarem na pedagogia não por amor, mas por opção, eu vivi a licenciatura e eu via muitas pessoas que falavam assim: ah, eu só vou abrir a licenciatura para ter uma opção a mais do bacharel, mas a minha opção é o bacharel. E, enfim, acho que isso, né, a gente já falou sobre isso no podcast inteiro. Mas acho que ótimos conselhos que vocês trouxeram, meninas. Queria dizer que eu queria muito poder vivenciar uma aula com vocês, estar na sala de aula com vocês. Acho que felizes dos alunos que passaram pela Camila, dos alunos que estão passando agora com você, irmã, e que vão passar no futuro também. Vocês são incríveis, saibam disso, meninas. E para a gente finalizar, já estamos aqui no nosso encerramento. A gente chega no momento do Fala Curiós, que é quando eu faço alguma última pergunta final para o nosso episódio. Ao longo do ano passado, da nossa primeira temporada, a gente perguntou o que era educação para esses educadores que a gente conversou. Esse ano, o Fala Curiós deu uma mudada, a gente fazia perguntas mais específicas, mas como hoje o tema é educação, eu vou voltar para essa pergunta do ano passado. Então é uma pergunta simples, mas muito profunda, que eu vou direcionar para vocês duas. Camila, Ana Paula, o que é educação para vocês? Para mim, educação é maravilhar-se. Acho que eu resumiria nessa palavra. Como você vai passar por essa experiência de maravilhar-se depende muito de você. Se você vai ir por um caminho que vai despertar a consciência, isso para mim é fundamental. Despertar a consciência, ou se você vai pelo caminho do cobertor quentinho. Muito profunda essa pergunta, mas eu acho que o que é educação? Educação para mim é afeto, é você tirar um pouco de si e dar para o outro, sabe? Se despir de todas as suas incertezas, de todas as suas inseguranças, de todos os seus preconceitos e estar ali para o outro, para que ele possa te usar mentalmente, para que ele possa te usar fisicamente, para que ele possa aprender junto com você, para que você possa aprender junto com ele. Então, acho que educação é muito isso. Que bom que eu escolhi vocês para estarem com a gente esse momento, meninas. Foi incrível ter a participação de vocês aqui, ouvir os relatos, as vivências, as trocas. Quero agradecer demais pelo tempo, pela oportunidade de estar com vocês aqui e de fazer a história de vocês reverberar para educadores do Brasil inteiro. Então, quero agradecer pela participação aqui no Pode Curiar e vou deixar o microfone aberto agora para vocês se despedirem do pessoal. Se quiserem fazer alguma consideração final, o microfone é de vocês. Eu só quero agradecer, muito obrigada e muito sucesso para o Pode Curiar. Eu, na mesma linha da Ana Paula, queria muito agradecer tanto esse bate-papo aqui quanto o convite. Acho que conhecer a Ana Paula foi um presente também, ouvir um pouquinho da história dela é sempre muito bom. A gente poder conhecer educadores inspiradores, porque isso faz com que a gente vire uma grande rede de apoio, né? Uma grande rede que vai se ajudando ali. Eu desejo muito, muito, muito sucesso ao Pode Curiar. Tenho certeza que daqui a alguns anos, Ana Paula, a gente vai se orgulhar de ter feito parte da segunda temporada de um podcast famosíssimo. Você vai ver. Estou prevendo o futuro aqui, ó.
Adorei! Bom demais, meninas, que o universo nos conceda esse presente, bom demais. E ele só vai ser famoso, sabe por quê? Porque tem educadores e educadoras sensacionais aqui, transformadores, fazendo com a gente, viu? Muito obrigada. E para quem tá ouvindo a gente, segue a gente lá no Instagram e no Spotify e no YouTube também. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!